Olá pessoal, meu nome é Bolton Armando e sejam bem-vindos ao canal SciScale. Neste vídeo iremos falar sobre as dicas de candidatura ao mestrado e doutorado do Brasil, Orlando Edital Jacobi Mob. Então, gente, nós estamos a falar do edital lançado no dia 25 de maio de 2026 e ele tem como deadline 7 de julho de 2026, quer dizer, esse é o último dia das aplicações na plataforma. Nesse caso, eu não vou entrar em muitos detalhes, que muita coisa já está bem claro aqui no edital, apesar de não terem dado em inglês, somente em inglês, mas com as plataformas a gente traduz isto, com inteligência artificial traduz isso e percebemos. E, entretanto, ele fala de todo o processo todo, tá bem claro o que deve ter sobre a estrutura do projeto, sobre os critérios que tu deves usar. Eles pedem durante o processo as coisas mais importantes que as pessoas devem focar. Eu acho que primeiramente é a questão do texto 1, que é a questão da carta de perspectivas acadêmicas, ou carta de interesse, né? Que é uma simples carta de motivação, em outras palavras, podemos dizer assim, entre aspas, ou uma perspectiva futura que geralmente tem solicitado em várias bolsas, como no caso da Irlanda, entre outros, onde tu falas sobre a tua perspectiva do curso e o que tu anseias com aquele curso e o que tu podes agregar tendo se formado naquela área. E principalmente muita gente tem abordado esses assuntos olhando mais para o contexto do seu país de origem. Então, são esses assuntos, o CV também, que ele já deve trazer um pouco de questões mais acadêmicas, porque nós estamos a falar de um contexto mais acadêmico, porém assuntos profissionais também contam muito, porque já dizem até que ponto tu sabes fazer a coisa, porque os mestrados, apesar de terem esse cunho acadêmico, por exemplo, há mestrados mais de trabalho, que é para a questão de laboratorial e tudo mais, é preciso saber fazer de certo ponto. Então, o que tem se feito nas indústrias onde tu já trabalhaste, ok, é o mesmo que se faz no laboratório, só que já com mais princípios ou um olhar bem científico. Então, são esses pontos, são essas coisas que o edital nos traz sobre as condições, principalmente das pessoas, o que devem conter. Eu acho que já está tudo escrito lá. Porém, o meu foco aqui é tentar dizer que, ok, eu já tenho o edital e o que eu devo fazer depois disto. Eu acho que depois de ter lido, ter entendido todas as coisas, toda a questão que o edital traz, é importante tu olhares os cursos, né? Porque eu acredito que todo mundo que já vai se aplicar a um determinado mestrado ou doutorado, ele já tem em mente o que planeia fazer. Só que, infelizmente, não é exatamente aquilo que está lá. E, naturalmente, existem cursos que podem ter o mesmo nome, mas não existe a mesma ideia de pesquisa que aquele curso pode desenvolver, porque dentro desses cursos você apanha professores com diferentes bagagens que podem te trazer um subsídio um pouco diferente da tua visão. Então, quando tu tens a lista de cursos, é mais para olhares os cursos, conhecer através dos websites o que eles fazem, o que eles desenvolvem, e se focando principalmente para a questão das linhas de pesquisa. Então, eu acho que vou pegar aí a princípio, porque o resto que o edital aqui nos traz já está lá bem explícito, já a pessoa é só pegar e ler. Então, vamos logo na tabela dos cursos. Eu vou clicar esse link aqui, que traz aí a tabela dos programas. Então, pessoal, nós estamos aqui com a nossa tabela de cursos e eu estou à procura do mestrado que eu quero fazer. Como eu estava a dizer, imaginem que eu acredito que muita gente já está a acessar esse edital, ele já tem
tu estás à procura de um curso de mestrado, tu já tens a questão do tema de pesquisa, tu já tens em mente o que tu vais trabalhar, tu vais fazer, já tens uma ideia do problema, pode não ser tema como exato, problema ou a tua proposta ou a tua hipótese. Então, o que tu fazes? Vamos supor, no meu caso, né, que eu sou mais das ciências ambientais e aquáticas. Vamos supor que eu quero estudar o efeito dos microplásticos dentro da comunidade zooplantônica ou do zooplânto. Zooplânto, para quem não conhece, são pequenos microcrustáceos que os peixes e quer dizer, que se alimentam de algas ou algas microscópicas que são muito importantes para a transferência trófica de energia nos restantes níveis de cadeia de cadeia alimentar. Então, vamos supor que eu queira avaliar o efeito não mudanças climáticas, mas do microplástico dentro desse nicho, dentro dessa comunidade zooplantônica. Então, o que eu devo fazer? Eu já sei, em princípio, que isso eu posso desenvolver em programas que estão ligados às ciências do mar, que trabalham mais, que trazem um pouco essa componente estuarina e trabalham também com a componente de poluição. Mas também eu posso encontrar alguns programas de biologia que tenham professores ou pesquisadores que lidam com essa temática. Então, é possível executar isto não sendo só exclusivamente dentro do curso de ciências marinhas, ou oceanografia biológica, mas também posso executar isso em cursos que tenham essa linha de pesquisa ou programas de doutorado ou mestrado que tenham professores que trabalham com essa linha de pesquisa. Para o curso de ecologia, também biodiversidade, pode-se dar o caso de ter um professor que tenha essa bagagem de poluição, também ciências marinhas e desenvolver. É por isso que existe uma crucialidade de tu olhares na tabela de listas, não só tu escolheres essa universidade porque eu gosto, porque eu vejo que muita gente publica lá, sei lá o quê, mas sim pegares e olhar o que a universidade tem, porque pode ser uma universidade que tu gostas, mas não traz essa vertente da linha de pesquisa que tu pretendes desenvolver. Em outras palavras, aquela universidade não tem condições para tu desenvolver o teu projeto. Automaticamente, tu podes fazer a descrição, a tua candidatura, mas não terás condições de desenvolver, podes não passar porque aquele laboratório não tem condições para desenvolver o teu projeto. Então, é esta crucialidade de nós termos que olhar os cursos, curso a curso e fazer a nossa candidatura, tendo em conta que naquele programa que eu me apliquei, esta linha de pesquisa está lá sendo executada e existe alguém que pode me auxiliar. E como que eu confirmo isso? Eu vou olhando, né, os programas e atenção, pessoal, não é só olhar o seu curso, dizer que vou. Tens que olhar o curso e ver se essa vaga, eles disponibilizam esse curso para o mestrado ou doutorado. Porque pode estar para o mestrado, mas não estar para o doutorado. Implica que aquele curso, por exemplo, quando está para o mestrado, aquele curso tem um professor que está para auxiliar nessa temática dentro do mestrado, mas para o doutorado não. Então, são essas dicas que nós temos que olhar e termos muito cuidado, porque podem ser fatais no processo da nossa candidatura ou seleção para um dos cursos que tu planeias fazer. Então, vamos supor, eu vejo aqui uma biologia ambiental. Eu posso tentar ver o que tem, porque, como eu disse, eu não vou me esconder muito só em ciências marinhas. Logicamente que eu tinha que olhar, por exemplo, primeiro, programas de mestrado sobre ciências marinhas. E vamos a isto, oceanografia biológica ou ciências marinhas. Então, e vamos a isto procurar sobre isso. O chato disto é que não tem como eu filtrar aqui, ou talvez eu não saiba por ser algo online. É por isso que eu prefiro trabalhar com algo mais que dá para baixar, porque aí já te facilita o trabalho. Mas aqui, meus amigos, não tem como. Não tem como. Estou a tentar. Não tem como. Não estou. Então, vamos ver. Bom, vamos ter que
fazer um scroll, pouco a pouco, lendo. Sou lento também. Desculpa se eu for a levar o tempo com vídeo. Entretanto, a gente vai ter que olhar primeiro para os cursos de ciências do mar ou oceanografia biológica, ou oceanografia mesmo assim, que podem trazer essa linha de pesquisa para nós. Isto já dentro de um Adobe Reader seria mais fácil, era só colocar o curso e avançar. Ele já te dava aí. Bom, nós temos essa parte aqui, por exemplo, conseguimos este aqui, tem esse programa de ciências marinhas tropicais. Esse é um dos cursos que fortemente pode ter essa linha de pesquisa. Então, o que eu faço aqui? Eu venho aqui e tento observar. Aqui eles disponibilizam já o link da universidade. Alguns trazem um e-mail, não trazem o link. Então, é um pouco chato para tu entenderes. Mas podes pesquisar na Google um pouco do site. Se o curso não aparece, se o link não aparece, e pesquisa na Google sobre a universidade. Então, tu vens aqui logo e fazes a pesquisa entra no programa e procura saber. Então, está aqui, Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais. Então, o que eles trazem aqui, isso está em inglês, mas tu podes mudar para português, clicando numa das bandeiras aqui, por exemplo, e ele já muda. Então, o que eu faço, ele já está mais tranquilo. Há sites um pouco complicado. Ele já traz aqui no menu do site, no iniciar, a parte da linha de pesquisa. Então, eu clico aqui e posso ver o que eles fazem. Será que tem match com o meu problema, com a minha hipótese ou com o meu tema de estudo? Então, aqui eles primeiro trazem a linha de análise, monitoramento e gestão de impactos costeiros e oceânicos. Então, eu acho que análise e monitoramento de gestão de impactos costeiros, existe uma ligação, mas vamos ver na descrição o que eles dizem: ciência, tecnologia, gestão costeira e oceânica. Então, está lá. Então, esta linha desenvolve pesquisas de inovação tecnológica e monitoramento ambiental, análise de risco ambiental, recuperação de áreas degradadas, gestão de zonas costeiras, caracterização, sistemas ambientais, contaminação e poluição, economia ecológica, bem como tecnologias para controle de remediação. Então, ok, well done. Logo na primeira linha de pesquisa, ele já apresenta aquilo que eu preciso. Então, essa linha de pesquisa está dentro daquilo que eu estou a trabalhar, porque tem uma parte aqui um pouco de contaminação e poluição, e eu procuro entender qual é o efeito ou impacto de um microplástico dentro da comunidade zooplantônica. Então, facilmente, esse seria um dos programas que eu teria que me inscrever desta universidade. Então, é a Universidade Federal de Ceará, no programa de pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais. Eu iria me candidatar logo, tendo em conta a pesquisa que eu apresentei, eu iria me candidatar para essa linha de pesquisa. E tem muita coisa que tu podes aproveitar dentro dos sites, mas a linha de pesquisa já é clara. Ele já tem uma outra segunda, que é dinâmica e processos ambientais costeiros. Também está ligado com o que eu trago aqui no meu tema, para dizer que não só dentro desse grupo, dessa linha de pesquisa, porque as linhas de pesquisa às vezes são desenvolvidas por grupos de pesquisa, mas também dentro dessa linha de pesquisa eu posso encontrar alguns professores que, por exemplo, podem trabalhar com a questão da hidrodinâmica, biogeoquímica, mais o quê? Mas não, sinceramente, remoto não. Mas dentro dessa temática eu posso encontrar algum professor também que tenha um pouco de bagagem dessa matéria. Então é mais fácil eu encontrar com esse meu tema ou meu problema de estudo que eu apresento aqui. É mais fácil eu me enquadrar dentro desse programa
do que em outros. Eles já falam aqui, por exemplo, do que eles já fizeram, capítulos de livros publicados, artigos publicados em periódicos, técnicos, tipo material técnico. Então, isso te dá noção do quão aquele programa está preparado para te resolver, se ele é um programa que é um lugar que pode desenvolver dentro dos laboratórios dele o teu problema de estudo e continuares com o teu caminho acadêmico. Então, são esses assuntos que eu, primeiramente, quando pego esse detalhe, eu acho que a pessoa tem que fazer esse primeiro trabalho. E olhares, e olhares também, explorar um pouco de trabalhos que eles fazem, porque eles também fazem, e procurar ver sobre professores, se possível, manter o contacto. Por quê? Porque eu digo, se possível, tu deves manter contato, porque tu, além de dependeres desse detalhe, tu podes manter esse contato com o professor que, tu conseguiste observar que, por exemplo, aqui no corpo docente, tu olhas os professores que trabalham nisso, veja um professor que possivelmente trabalha nisso. Por exemplo, tem um que trabalha com aquacultura e recursos pesqueiros. Esse é claro que não tem nada a ver com a minha linha de pesquisa, mas tem alguns, por exemplo, que podem já trabalhar com essa abordagem mesmo, e tu mantens contato, tem uns e-mails aqui, mantém um contato que, olha, professor, eu tinha essa ideia e estou a pensar em me inscrever no edital Jacob Mob para poder desenvolver o mestrado. Ele pode não te garantir a vaga, né? Mas isso é uma outra vantagem, quando tu deixas um tema com ele que já manteram esse contacto e tu já tem a noção do que tu queres fazer. Se ele achar que é bom, podem desenvolver, ele aceita, e tu podes tentar essa seleção por via do processo irregular, quer dizer, não esse regular que é feito para a entrada logo no ano letivo ou no início do ano, mas sim no outro período, porque eles têm seleções internas que possivelmente também estudantes estrangeiros podem entrar de uma forma irregular. E também o tratamento é o mesmo, tu vais ter que tratar aqueles documentos e tudo mais, só que a recepção não vai ser tão calorosa como a quem entra logo no processo regular, né? Então, mas tem essa vantagem. Por exemplo, para o que eu estou a falar, tem esse professor, o Abessa. O Abessa é um dos professores que a gente trabalha muito com o material dele. Denis Modelo de Souza Abessa é um dos professores que parece que é o mesmo autor. Ele trabalha com toxicologia aquática, ele trabalha muito com modelos zooplatônicos. Ele tem protocolos desenvolvidos, por exemplo, para a espécie que eu usei para meus ensaios com a Nitocra. Ele já foi um dos primeiros que desenvolveu protocolos de ensaio. Então, são esses professores que tu já mantém contato com eles, desenvolve essas ideias e vais aí amadurecendo as coisas. Então, pessoal, eu acho que numa primeira vez eu não vou voltar de novo fazer o processo repetidamente, porque é para quem, por exemplo, se achas que não, esse programa não me convenceu e preciso de olhar outras universidades, tu vais, a lista está aí os cursos disponíveis e tudo mais, e faz o que eu fiz aqui. E outra coisa que tu podes explorar, por exemplo, para ver até que grau esse programa é bom, mas este já é bom, já disponibilizam lá os artigos, os livros, o material técnico que eles publicam. Então, tu podes ver também a questão do conceito do programa, o que ele tem de conceito, porque, se você for rigoroso que nem eu, que gosto de coisas, que eu gosto de ser apertado mesmo, então, tu podes olhar, por exemplo, que conceito esse programa tem? E quais são os bons conceitos no Brasil? Então, isso aí você pode também trabalhar nisso, mas nem sempre o conceito reflete, na verdade, a mão ou a técnica dos laboratórios. Geralmente os conceitos estão mais ligados à questão mais de publicação, né? Então, são esses fatores aí. Então,
explorem os links, os sites das universidades que lá trazem essas linhas de pesquisa e mais informação dos programas, sobre os professores, explorem isso e mantenham contato com professores, porque o edital ele também está com vagas, a cada tempo que passa ele fica com vagas um pouco limitadas, então o grau de competitividade tem sido grande. Nesse caso, faz sentido, se você não conseguir numa primeira vez ou nessa seleção interna de estudantes internacionais, tu podes vir a conseguir numa seleção irregular, tipo, numa seleção interna. Eu conheço bastante gente que entrou por via através dessa forma. Porque, e também entraram no mesmo período regular, porque, por exemplo, agora vai terminar para o GCUB e eles em setembro, a partir de julho a setembro, novembro, dependendo de cada programa, eles lançam para, por exemplo, o início do semestre do ano seguinte, eles sempre lançam uma seleção interna e nessa seleção interna tu podes conseguir. Então, são essas dicas, pessoal, que eu acho que para quem já entende o contexto, deveria dar para as pessoas que pretendem se candidatar. Não só dormir dentro do edital, mas sim ter várias formas de tu conseguir essas bolsas. Entretanto, tu deves se informar e tentar manter um communication, um network com os professores, entender e transmitir melhor a tua ideia. E para este vídeo, eu acho que eu termino por aqui. Não quero fazer vídeos longos porque acabam sendo cansativos, como é um assunto um pouco científico, né? Às vezes é um pouco cansativo quando não se tem um café, um bolinho ao lado. Então eu não tenciono fazer vídeos longos para não ser cansativo. E estou com plano de fazer uma outra parte deste vídeo para detalhar a questão mais do projeto, como eu posso elaborar um tema, como eu posso desenvolver um tema, porque às vezes nem esse é o tema que é errado, nem esse é o tema que não tem complexidade ou não tem ciência, mas sim o que ele traz de novo, porque quando tu vais ao mestrado, tu não podes ir para lá para replicar as coisas, não, mas tens que fazer uma coisa replicável que também traga novo conhecimento. Então, são esses parâmetros que tu deves olhar quando estás a desenvolver um trabalho. Que tipo de problema tu tens, né, para tu resolveres e que conhecimento isso vai trazer. Não só fazer uma coisa técnica de que é só fazer e isso anda, porque o mundo já faz, então já não precisa de ser pesquisado, já se sabe como é que é o processo e o procedimento operacional da coisa. Então, quando é para questões de mestrado e doutorado, nós temos que procurar saber se essa questão, que novo conhecimento pode nos trazer. Às vezes pode nem conseguir responder, mas é aquilo a tua hipótese, mas não responder a tua hipótese também é uma formação de que não é nesse jeito que a gente está a pensar, é no outro jeito. Então, neste vídeo eu fico por aqui. Só vou agradecer muito se vocês mandarem o like para o vídeo, que isso facilita com que muita gente acesse essa informação, e subscrevam e dão um sininho de notificação para não perder os próximos vídeos que eu for a lançar. E beleza, pessoal? Tchau!